Muito bem, irmãos, nós estamos numa nova série de mensagens desde o domingo passado, onde nós estamos estudando sob a perspectiva de que somos comunidade. E queremos pensar a palavra de Deus a partir desse tema, onde nós temos uma responsabilidade enquanto igreja. Nós temos responsabilidade de comunhão, responsabilidade também de missão, onde nós somos e fazemos. A partir do que somos e a partir do que fazemos, Deus tem mantido presente no mundo e também, apesar de nós, e não só através de nós, mas pela graça dele, ele tem permitido que a igreja se firme como luzeiros para as pessoas e para os povos. E hoje eu quero pensar com os irmãos uma civilidade comum, onde nós vamos ver isso no texto de Jeremias 29. Quero convidar os irmãos ao texto. Jeremias capítulo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Perdão. Diz assim a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia a carta: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre nós. Ó Deus bendito, nós dependemos do Senhor nesse momento para que a Tua palavra faça sentido ao nosso coração. Ela tem significado próprio, ela tem sentido próprio, e esse sentido está guardado no Teu próprio coração e enviado ao texto registrado.
Mas nós precisamos que Teu Espírito Santo nos tire da ignorância. Que as barreiras que há em nós caiam. Que, ó Deus, o Senhor abra o nosso entendimento, coração, para que possamos compreender e nos submeter à Tua palavra, para sermos tratados por ela, para sermos iluminados, direcionados, exortados e construídos por ela. Assim te pedimos, ó Deus, porque dependemos da mão do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, intervenha com graça. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito especial para a vida da igreja. Porque Deus decidiu quebrar o silêncio e falar com o povo que estava em cativeiro. Às vezes lemos textos históricos como esse com alguma insensibilidade, com alguma falta de empatia, por se tratar de história, e história longínqua. A gente às vezes olha com certa distância e não, talvez, pesa a dor do outro como poderíamos, e nesse caso talvez, como deveríamos. É número. Às vezes nós podemos fazer isso com os noticiários. São números, são notícias. Aqueles números vão batendo, a gente vai se acostumando com algo que não dá para se acostumar. Eu te convidaria a dar uma olhada no número de mortes e de ferimentos graves por acidente de trânsito nesses 2 últimos anos, na cidade de Goiânia. Deveria nos assustar. Mas o noticiário está todo dia nos contando isso. Às vezes a gente nem se liga mais. Talvez tenhamos ali uns 3, 4 segundos de nossa, que acidente ruim, que acidente grave. E depois passa e vamos ver a vida. Porque não é diretamente conosco. Não é gente da família, não é gente conhecido, amigo. São números. Essa mesma disposição para se acostumar com o que é ruim, com o que é mal, a gente vai se adaptando, vai se cauterizando e vai se insensibilizando para poder viver. Para a vida não congelar. A gente tem muito mais com a história mais antiga, que está muito mais longe, que está muito mais distante. Aí sim a nossa insensibilidade é muito maior, mas eu estou dizendo isso para alertar a nós mesmos de que o que está acontecendo com esses irmãos é uma perda grave. Eles estão da noite para o dia, posso dizer isso, perdendo tudo o que tinham. Da noite para o dia estão perdendo sua residência, o conforto e a segurança do seu lar. Estão perdendo o convívio da sua terra natal. Estão deixando para trás emprego, sustento, carreira, posso dizer essa palavra, talvez de certa forma algum anacronismo aqui pelo tipo de vida que o povo de Israel vivia nesse momento, em Jerusalém. Mas entenda-me, a perspectiva de trabalho, a perspectiva de vida, os planos, aquela mesa que aquela senhora queria trocar na casa, pensando em pôr um pouco mais de conforto, para de vez em quando, uma vez ao ano, receber a família que vinha de fora. Aquele trabalho novo, os planos do ano, os planos para daqui 5 anos, os estudos dos filhos, os relacionamentos, o dinheiro poupado, tudo por água abaixo. Tudo virou pó. Um dia, um guarda bate à sua porta e te tira a força do seu lar, dos seus sonhos, dos seus planos, e em alguns casos aqui, até da sua família. Não para todos, mas para alguns casos. Porque Nabucodonosor, um homem ímpio que odeia o povo de Deus,
E nesse caso, odeia o Deus do povo também. Com autoridade ímpia, esse homem não se curva diante da palavra do Senhor. Isso aqui para ele é lixo. Isso aqui para ele é maldição. É rebeldia contra a sua autoridade. E olha que a gente está falando ainda de muito menos palavra de Deus naquela época. Não tinha Apocalipse. Não tinha boa parte do Antigo Testamento. Nem sequer todos os profetas haviam profetizado, e muito menos registrado. Mas já havia o suficiente para ter um povo de Deus debaixo da palavra de Deus. E isto era problema para o império. E esse homem então decide castigar aquele povo, fazendo todo o povo escravo. Entramos num conceito agora de liberdade e da falta dela, do aprisionamento da liberdade humana, não por punição, não por uma questão de juízo e justiça, como é o cárcere por punição cívica, não, por discordância, por hostilidade, porque era um povo diferente das suas crenças, um povo que pensava diferente, mas não necessariamente um povo que lhe ameaçava a integridade do império, que ameaçava as pessoas do império, que estava colocando em desordem a paz do império. O povo de Deus, embora tenha se metido em incursões militares, o povo de Deus sempre foi um povo bem acanhado. Sempre foi um rebanho que precisava de ordens do Senhor para que marchasse. Nós somos um povo do campo, sempre fomos. Não é à toa que o Senhor nos deu o apelido de ovelhas. Somos ovelhas. Nós não somos leões. Eu sei, o seu coach está te falando outra coisa. Mas eu estou aqui para fazer um contraponto. Você é a ovelha, e eu também. Nós somos tímidos e não dados à guerra. E agora, esse homem, com todo o seu exército, que sim, esse povo é dado à militância, com armas, com autoridade, com carros, couraças, armadura, chega à porta e não conta com nenhuma resistência do povo de Deus, que sai certamente aos prantos, ao choro, à desesperança. E agora? E agora? Imediatamente esse povo tem o seu sonho trocado. Eu já contei para os irmãos, e eu vou apenas passar isso aqui porque temos alguns visitantes. Mas eu já contei para os irmãos sobre a regra universal de fazer com que o cosmos inteiro se concentre completamente em 1 centímetro cúbico. Todos nós somos capazes de fazer isso com a força do nosso pensamento. Já ensinei os irmãos sobre isso. Ensinei não, mostrei. Porque você já faz isso. Você pode estar imaginando sobre as suas contas para pagar, a sua agenda do mês, o aniversário do filho que você está programando, o aniversário de casamento, a cobrança que a esposa fez porque o chuveiro estava estragado, você tem que arrumar, já faz 6 meses que ela está falando, e você está se preocupando com o carro que não está legal, as reuniões do dia, o trabalho, os negócios, a enfermidade, muita coisa, a nossa vida é cheia de coisas. E aí no meio do seu corredor, saindo para esse dia, para você fazer tanta coisa, o seu dedo do pé encontra a quina da cama. Pronto. O universo se concentra ali, em 1 centímetro cúbico. E tudo some. Só existe você e o seu dedo. Nessa hora, não tem esposa, não tem chuveiro, não tem filho, aniversário de filho, conta, boleto, negócio, nada. Só um dedo. É você e ele.
por alguns segundos, nada mais existe. É a troca do sonho. É a troca da necessidade forçada. A boa notícia é que passa. Exceto eu em 2020, que quebrei o meu dedo. Meu dedo partiu em dois. Eu quase arranquei, achando que estava deslocado. Por 3 vezes tentei colocar no lugar. Quando a minha vista escureceu, eu falei, opa, talvez não vai encaixar. Realmente estava partido. Tinha 2 dedos ali, né? Então, isso passa. E a gente volta para os nossos antigos sonhos e preocupações. Volta para o nosso universo. Mas algumas coisas na vida trocam e subvertem completamente a nossa agenda, sobretudo a dor. Sobretudo a insegurança. Quando bate a porta, tudo vai por água abaixo. Nós invertemos imediatamente as nossas preocupações. É por isso que o sábio Salomão disse, é mais proveitoso estar no velório do que na festa. Porque na festa a gente se diverte, a gente conta piada, a gente ri. A gente se, entre aspas, e é bom que seja, embriaga. No velório não. No velório a gente bota a mão na boca. Nossa consciência é depurada. A gente pesa o peso das coisas. A gente pesa o tempo, os valores. A vida é breve. E paramos para pensar nela diante da morte. Por isso que o velório é proveitoso. Embora amargo e indigesto, é proveitoso mais do que a festa, que é doce e agradável. Algumas experiências, e sobretudo o sofrimento e a dor, subvertem os nossos planos e sonhos. Algumas enfermidades chegam na família e o nosso plano muda completamente. Nossa agenda muda, porque a prioridade agora é outra. O tempo é redimensionado, é recalculado, as oportunidades revalorizadas. Talvez o plano da carreira, o plano dos estudos, o plano de uma casa nova, de um terreno novo, é trocado porque agora nós precisamos preocupar com o corpo. Porque os dias são poucos, breves, sempre foram. Mas a gente esquece, porque está correndo atrás de outras coisas. E não são coisas sem valor. É só porque a gente está com a atenção desequilibrada e dada em outras coisas, porque de outras estamos distraídos. Mas o mundo, a vida, às vezes nos força a olhar de forma mais equilibrada. E a dor é muito mestra em nos conduzir nessa realidade de balanço, de equilíbrio, de ver o que eu estava perdendo de vista, se não fosse a dor, o peso das coisas. E a cidade é um ambiente onde nós nos deparamos com o medo e o mal muitas vezes, com o sofrimento muitas vezes que nos faz pesar as coisas. Era o que estava acontecendo com esses irmãos nossos mais antigos. Eles foram tirados da sua terra. Diga-se de passagem, mais uma vez um problema de terra com o povo de Deus. Eles agora são forçados a irem, não apenas saírem da sua terra, não apenas perderem o seu território, sua casa, seu conforto, seu país, sua cultura. Eles também estão agora forçados a ir para uma cultura que eles não desejam, que eles não admiram, que não é segura, que não é interessante, que não é desejável, que é hostil à sua segurança, à sua moralidade, aos seus valores. Ele não quer, um judeu, criar o seu filho na Babilônia. Ele não deseja isso para os seus filhos. Ele não deseja colocar os seus filhos nas escolas da Babilônia. Ele não deseja que os seus filhos conheçam os babilônicos e sejam influenciados por eles. Se ali fosse um condomínio, ele não compraria um terreno ali. Se a Babilônia fosse uma escola, ele não matricularia os seus filhos ali. Se a Babilônia fosse uma grande feira,
o povo de Israel não teria interesse de fazer suas compras do mês ali. Mas além de ser tudo isso ao mesmo tempo, é também a polis, um lugar de cultura, um lugar de ir e vir, um lugar de interação social, um lugar de vivência. E eles estão lá. E eu falei de sonho trocado pela dor porque é exatamente o que vai acontecer agora. Passando por essa experiência, esse povo tem que trocar os seus sonhos por outros. Imediatamente, os sonhos que tinham foram subvertidos, suplantados pelo sonho de voltar para casa. Às vezes não nos damos conta de graves bênçãos que temos. Até damos, mas não sabemos o peso delas até perdermos. Uma boa mãe sempre já teve essa frase dita. Se você ainda não disse a frase para os seus filhos, é porque você não viveu direito ainda, como mãe. A hora que eu for embora, a hora que eu sumir, vocês vão dar falta. Eu escutava isso bastante da minha mãe. Ela não sumiu ainda não, então tô aguentando. Mas essa era a frase dela. Eu não aguento mais, a hora que eu sumir, vocês vão ver. E eu descobri que isso é uma frase de mãe, né? Que está vivendo as aventuras da casa ali. Tem certas bênçãos que nós não pesamos até termos falta. Por exemplo, um bom colchão. Um chuveiro quente. Uma noite aquecida. São coisas que nós, via de regra, que em Goiânia tem noite aquecida até demais, né? Mas são coisas, vocês sabem do que eu estou falando. Tem coisas que a gente, via de regra, tem todo dia. Eu poderia ir mais longe. Ter comida à mesa todo dia. Não é uma realidade para todo mundo. E nós, às vezes, por mais que oramos agradecendo a Deus, estamos tentando ensinar o nosso filho a agradecer a comida dele todo dia com a gente. E tem dia que ele tem uma resistência tão grande que ele não quer orar. Que ele prefere, por tanta fome que ele está, tanta entre aspas, é pela intensidade da bravura, que ele prefere gastar mais 10 minutos duro, falando que não vai orar, do que orar logo. E às vezes ele está tão nessa veia, que ele diz, eu vou ficar só quietinho. Porque muitas vezes então fica quietinho que eu vou orar. Aí já se adianta, eu vou ficar só quietinho. Quando ele não quer orar de jeito nenhum. Mas a gente não abre mão. Porque precisamos externar nossa gratidão. Porque é mais fácil passar despercebido das bênçãos que temos do que conscientes delas. Hoje, você agradeceu a família que tem? A Deus? Deus, muito obrigado por essa esposa. Deus, muito obrigado por esse marido. Deus, obrigado pelos meus pais. Agradeceu hoje? Eu não estou perguntando se você é grato, é diferente. Eu estou perguntando se você é consciente o suficiente para dizer, eu preciso agradecer pontualmente, porque o Senhor tem sido bom comigo. As bênçãos existem, e muitas vezes esquecemos e perdemos ela de vista, porque estão aí. A gente se acostuma. Acostumamos com o que é ruim, acostumamos com o que é bom, e a gente vai tocando a vida. Mas a dor faz com que os nossos sonhos sejam mudados. E da noite para o dia, quando perdemos coisas valiosas, elas passam a ser necessidade. Eu já tenho chuveiro quente, eu já tenho uma família aqui, eu já tenho uma cama para dormir, eu tenho comida, eu vou sonhar com outras coisas agora. Eu vou sonhar com os lugares que eu posso visitar, eu vou sonhar com o lugar que eu posso morar melhor do que o que eu já moro. Eu vou sonhar com uma determinada carreira ou emprego ou posição, eu vou sonhar com outras coisas, outros sonhos. Porque esses aqui já estão
em tese, conquistados. A dor trocou todos os sonhos desses irmãos e os colocou agora na Babilônia. E o sonho agora é de ir embora. E nós, embora acanhados e ovelhas, somos bons sonhadores. Nós somos bons sonhadores. E temos muita dificuldade de aceitar a realidade que vivemos. Temos muita dificuldade de aceitar a circunstância. Estamos prontos para uma teologia determinista que faz com que a oração seja pé de cabra na mão da igreja, para quebrar os dedos de Deus e fazer com que Ele nos dê aquilo que a gente quer. Ah, como isso faz sentido no nosso coração. Se eu fizer tal coisa, Deus tem que fazer tal coisa. Irmãos, nós estamos prontos para essa teologia. Porque nós somos dominadores, nós somos sonhadores, nós queremos as coisas que queremos. Mas eu preciso te dizer que Deus está muito mais interessado em mudar o seu coração do que a sua circunstância. Sempre. Quer uma prova rápida? 40 anos andando em círculo no deserto. Em círculo, sem sair do lugar. Por quê? Primeiro o coração, depois a circunstância. A bênção tende a vir quando o coração está pronto. Eu vou repetir. A bênção vem quando o coração está pronto. E Deus está priorizando o coração depois da circunstância. É isso que Ele vai fazer com esse povo. E veja o que estava acontecendo. Deus manda uma carta e os fornece teologia da providência, teologia da soberania de Deus. E a carta dizia a todos aqueles ali mencionados, às autoridades e ao povo que Nabucodonosor, cabeçalho aqui do enunciado, deportou de Jerusalém para a Babilônia, o ímpio, o tirano, o inimigo. 2 pontos, assim diz a carta. Assim diz o Senhor: eu deportei vocês. A carta dizia: eu deportei vocês. Deus está mostrando quem é que está por trás da história. Que a história não está nas mãos dos políticos. A história não está na mão dos ímpios. A história não está sendo governada pelo diabo. A história não está sendo governada pelos povos, pelas autoridades. A história pertence ao Senhor Deus, o único governante que tem a palavra final. Embora Deus possa gerenciá-los, tolerá-los por um lado, usá-los por outro, Ele nunca entregou a sua batuta a ninguém. O trono ainda é dele e de nenhum outro. Ele é o único soberano, é o único que pode conduzir a história. E a boa notícia, além do fato dele ser santo, sendo governante, é que ele não é ruim para com o seu povo. Deus não está mal intencionado a seu respeito. Deus não te ignora. Deus, muito pelo contrário, se ocupou de escrever uma carta ao seu povo que estava completamente desorientado, sonhando em voltar para casa e fazendo isso com toda a espiritualidade que tinha, porque o texto começa a dizer: vocês estão aí ouvindo profetas, vocês estão ouvindo sonhadores que sempre sonham o que vocês querem, vocês estão aí ouvindo adivinhos. Eles estavam usando toda a espiritualidade e, de certa forma, até a sua teologia disponível para poder voltar para casa. Estava aí no irmão da oração, na irmã da oração, estava consultando os profetas, assistindo os pregadores que mais iam direcionar a palavra para aquele rumo, estava fazendo o que podia fazer. E Deus tem que mencionar isso. Deus tem que mencionar, dizendo: eu nunca enviei esse povo aí. Eles estão falando o que vocês querem ouvir. Mas eu vou falar para vocês, são 70 anos. E até lá, é para vocês viverem nessa cidade. E Deus agora começa a falar sobre a civilidade do povo dele.
E essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é pedir a Deus uma circunstância diferente. A missão da igreja é ser fiel na circunstância que Deus nos coloca. Isso serve individualmente, mas hoje eu quero que você pense coletivamente. Porque Deus tem uma palavra para essa igreja aqui, e não apenas para cada irmão que estava ali na Babilônia. Deus tinha uma palavra para eles enquanto igreja. E a igreja é feita de irmãos andando juntos. É feita de gente que se conhece, que quer se conhecer, que quer andar junto. Isso é igreja. E você só vai ser igreja se você se dispor a caminhar com seus irmãos. Na prática, sim. Na verdade, sim. Irmão, está salvo. Creu em Jesus Cristo, está salvo. Tá? Esse não é o ponto aqui. O ponto é a nossa missão agora enquanto povo salvo. Enquanto luz de Deus no mundo. Enquanto sal do evangelho para as nações. E Deus está falando sobre isso com eles. Dizendo, vocês são meus luzeiros aí. Eu deportei vocês. Agora o versículo 4 termina com 2 pontos de novo. Eu quero falar uma coisa dentro para vocês. Primeira coisa, saiba que eu coloquei vocês aí. Segunda coisa, vocês têm que ser agora babilônicos. Isso não significa adotar sua cultura, muito pelo contrário. Isso não significa adorar os seus deuses, nada disso. Isso não significa se confundir com eles, mas significa viver com eles. E Deus começa a falar sobre coisas básicas e fundamentais da civilidade. Edifiquem suas casas, construam, plantem os fruteiros e esperem o seu fruto e comam do seu fruto. Criem seus filhos, eduquem suas esposas, suas filhas. Eduquem suas filhas, seus filhos, deem suas esposas a maridos, casem seus filhos. Vocês têm que florescer aí. Vocês vão ser cidade no meio da cidade. Vocês vão comprar, vocês vão vender, vocês vão transitar. Deus tem um projeto para o mundo. E é com a presença fiel da igreja. A igreja é luz onde há trevas. E o que acontece aqui é que Deus falou o que vai acontecer. Que aquela semente que Deus estava colocando ia gerar paz num lugar que não havia paz. E Deus diz, procurem a paz da cidade para onde vos desterrei. Versículo 7. Senhor, esse lugar é horrível. Senhor, essa circunstância é dolorosa demais. Senhor, isso daqui não dá. Busquem a paz nessa circunstância. O buscar aqui é promover, é quase que fabricar, perseguir, alcançar. Seja pacificador. Busque da minha paz. Seja o promotor da paz num lugar que não a tem. E o que Deus está falando aqui, se eu trago para uma experiência particular para ficar mais claro, a gente começa a entender de outra forma. Por exemplo, casais que têm problemas, estão em guerra, estão em discussão, estão em conflito. Pense essa realidade à luz desse texto. Você está num casamento que você acha que não é para estar. Não é possível. Parece que não dá certo. Parece que não vai. Parece que não tem perspectiva. Eu quero estar em outro lugar. Eu quero matar. Eu quero... Não vou matar não, da cadeia. Eu vou me embora. Pensamento de divórcio. Pensamento de assassinato. Pensamento de ficar emburrado. Pensamento de qualquer coisa. Menos de comunhão. Olha a palavra de Deus falando. Você quer paz, né? Quero, Senhor, misericórdia. A mulher que tu me deu. O homem que dorme comigo. Busque a paz. Você. Mas o lugar que é ruim, a circunstância que é ruim, o outro que é mal. Busque a paz.
E diz o texto: porque na paz que você vai colher, você terá paz. Quando você toma a atitude de buscar a paz, de ser o pacificador, adivinha? A paz pode surgir. E quem vai ser o primeiro beneficiado? Você. Mas nós somos orgulhosos demais para isso, né? Para ser o primeiro a pedir perdão, para ser o primeiro a reatar a comunicação. Mas eu vou fechar aqui a nossa reflexão sobre a vida a dois, porque a gente está falando de uma coisa um pouco mais abrangente e coletiva. De um lugar hostil, de uma circunstância caída, corrompida, que você não queria estar, você agora quer voltar para a sua casa. Você quer voltar para o seu chuveiro, você quer voltar para a sua cama, você quer voltar para o seu trabalho, para os seus planos, para tudo aquilo que você perdeu. Digno, valioso, precioso. E Deus está dizendo, é para vocês promoverem a paz nesse lugar, para que vocês tenham paz aí também. Mas Deus não apenas deixou isso nas nossas mãos. Ele sabe que nós não podemos fazer as coisas sozinhos. Então Ele deu uma outra responsabilidade. Orem. Diz o versículo 7. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Orem. Busquem e orem. Dependam e façam. Entrega e toma atitude. Vocês terão paz ao fazer isso. E aí Deus agora começa a falar sobre essa questão do coração. Vocês estão buscando os adivinhos, os profetas, estão buscando aí os sonhadores. Eu não enviei eles, são 70 anos. Vocês têm que ser gente habitante desse lugar. Vocês vão habitar aí. Vocês vão ser de fato moradores desse lugar. Vocês são o meu envio de paz à Babilônia. Vocês são a minha flecha de cura para esse lugar. Vocês serão a minha presença nesse lugar. Quando nós assumimos uma postura de igreja, com olhos para a cidade, com olhos para a comunidade, nós estamos dizendo que nós somos a mão de Deus para a cidade, que nós somos a presença fiel de Cristo entre as pessoas, na nossa cultura. Quando nós não negociamos valores do reino, no trabalho, na faculdade, no grupo do WhatsApp dos amigos, irmãos que estão aí no grupo da bola da quinta-feira, da sexta-noite, não negocie seus valores com as figurinhas imorais, com as piadas imorais. Não negocie seus valores diante do catálogo de possibilidades, daquilo que enche a sala de televisão de vocês. Não encham o estômago do seu pensamento, da intelectualidade das suas casas com qualquer coisa. Se na nutrição nós somos o que comemos, o que será de nós diante daquilo que temos sorvido dia após dia pelas séries que nós assistimos? Meus irmãos, a nossa cultura está completamente comprometida com uma agenda que nós não aprovamos. Você não consegue mais assistir agora um episódio de uma série de super-herói, onde simplesmente tem um super-herói que aprende a ser super-herói na responsabilidade e luta contra o mal na cidade. Não existe isso mais. Ontem eu fui assistir o primeiro episódio da She-Hulk. Gente, uma história que existe há mais de 40 anos. Custava pegar e fazer? Não. Um episódio de super-herói. E a pauta é que a masculinidade é tóxica. E por isso ela consegue usar os seus superpoderes. Porque ela passa a vida inteira lidando com homens. E homens não prestam. A gente sabe das mazelas humanas. A gente sabe da nossa capacidade. Mas acabou a cultura e o entretenimento. Não se faz mais agenda cultural onde o bem vence o mal, onde a vilania é a cidade caída e corrompida pelo crime. Não, é pauta ideológica. É feminismo versus machismo, é sexualidade,
Há um pouco atrás você vê Miss Marvel, onde a ideia é sobre discriminação religiosa, seletiva e a bissexualidade como norma, como algo normativo. Nós estamos em guerra cultural. Nossos filhos estão sendo enviados para uma cultura completamente impensada desde os últimos 20 anos, 30 anos. Os desenhos não vão dar folga. E o mundo jamais será amigo do Evangelho. Mas não se engane, isso não é de ontem. Isso não é da agora. Mas nós estamos vendo um momento acalorado de conflito cultural, onde os valores bíblicos serão considerados como discurso de ódio. Serão colocados os crentes em Jesus Cristo contra a parede, devendo tomar uma posição ou perder privilégio, ou serem rotulados e taxados. Mas na Roma antiga, quem não se curvou aos costumes do império, foi colocado fogo, foi ateado fogo. Quem não negou o seu Cristo, perdeu a cabeça. Nós não chegamos nesse ponto ainda, mas perderemos cadeiras, perderemos status, perderemos voz, a menos que façamos concessão. Eu falo isso para a igreja porque nós temos um dever cívico, enquanto igreja, de não abrirmos mão da cultura do reino. E eu não estou falando de cultura de homens. Não tem homem, nem cultura ideológica capaz de representar o que só Cristo pode. Não pegue outro para representar a Cristo que não o próprio Cristo. Eu estou falando da Escritura. Eu estou falando da embaixada dos céus na terra, que mais uma vez é enviada à guerra. Nós estamos em guerra, em missão. Somos comissionados como igreja. Mas não é para ofender, para machucar e nem para ferir ninguém. Muito pelo contrário, é para salvá-los da morte. É para buscar a paz no meio de gente hostil, sanguinolenta e intolerante com a nossa fé. Para mostrar a eles que eles precisam desesperadamente do Deus que nós servimos. Precisamos ser promotores dessa fé. Precisamos orar pela cidade. Precisamos buscar a paz da cidade. Precisamos orar pelos cineastas. Precisamos orar pelos roteiristas. Precisamos pedir a Deus pelos professores, educadores, pelos influenciadores digitais. Precisamos pedir a Deus pelos educadores físicos, pelos técnicos de academia, pelos condutores no trânsito. Precisamos pedir a Deus por misericórdia para aplacar o mal, para conter o mal, mas precisamos também pedir a Deus para que o bem vença. Para que a cultura do reino seja clara, assimilada, e para que as portas do inferno caiam diante do avanço da igreja. Então não negocie os seus princípios, não desonre Cristo nas suas redes sociais. Marcos 8, o Senhor Jesus disse que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele se envergonhará diante do Pai de você. Olha o preço disso, olha o que está em jogo. Não queira ficar bem na fita por conta de poucas centenas de gente mimada da nossa geração, fútil e vazia, que precisa de Jesus Cristo para preencher esse tanque. Eles não te darão o reino, embora te ofereçam algo que parece o reino. Só querem que você desonre o seu Deus. Ele não tem nada para te dar. O diabo nunca teve nada para dar para Jesus, mas ofereceu o que já era dele, só para que ele desonrasse o seu Pai. Irmãos, nós precisamos de um avivamento intelectual lá dentro, que nos coloque em alerta, vigilância, sem fazer um convite à clausura. Nós precisamos nos envolver com a cultura, irmãos.
Nós precisamos pertencer à cidade. Nós precisamos votar agora nas eleições. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia nas eleições. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos participar da vida da cidade. Nós precisamos estar conscientes. Habitai aí. Façam suas casas. Nós somos cidadãos. Nós devemos levar Jesus para as filas. Nós devemos levar Jesus para o trânsito. Deixa eu falar uma coisa. Jesus anda de carro, viu? Viu? Jesus vai com você, sabia? Jesus não mora aqui na igreja. Ele está com você. Na hora que o trânsito está lento, mais do que você gostaria. Ele está com você. E você o representa na hora que aquele motoqueiro te dá uma fechada. Jesus está conosco e nós o representamos. Temos oferecido Cristo ao mundo? Ou temos tornado o nome de Cristo mais indesejado ainda do que é, por conta do nosso mau testemunho? Eu quero honestamente chamar você para pensar isso. Eu quero encerrar lendo a história de um professor. Esse foi um pesquisador das atrocidades feitas nos campos de concentração nazista, com experimentos e certas punições, agressões seria a melhor palavra, contra crianças judias no tempo da Segunda Guerra Mundial. E ele está pesquisando sobre isso, sobre o que acontecia nos campos e nos laboratórios. E talvez esse homem, esse professor, tenha chegado muito perto da loucura, porque diz que há duas coisas que nós não podemos enxergar e contemplar completamente sem ficarmos loucos: a glória de Deus, do jeito que ela é e como estamos, e a maldade humana na sua crueza. Nós somos limitados, a gente tem uma venda para a gente ver a nossa maldade de forma bem disfarçada. Mas Deus a completou toda e teve que pagar com uma punição eterna em Cristo, uma punição completa em Cristo, a ponto do pai separar-se do filho. Esse foi o tamanho do peso, da consequência da maldade humana na cruz. Esse professor chama-se Philip Hallie. E ele diz o seguinte, ao fazer os seus trabalhos de pesquisa: em todos esses estudos, o modelo dos fortes esmagando os fracos se repetia constantemente, de maneira que quando eu não estava amargamente irado, eu me entediava com a repetição dos moldes de perseguição. Meu estudo do mal encarnado tinha se tornado uma prisão cujas barras eram minha amargura para com os violentos e cujas paredes eram minha horrível indiferença para com o assassinato vagaroso. Entre as barras e as paredes eu me revolvia como um louco. Através dos anos eu havia cavado até o inferno. Contudo, nas suas pesquisas, esse homem encontra um documento de registro. E no meio da perplexidade que a gente pôde perceber um pouquinho aqui nessas palavras, ele encontrou um pequeno artigo que contava a história de um pequeno vilarejo de 3.000 habitantes. Le Chambon, ali no sul da França, que foi, naquela altura da história, o único abrigo para judeus em toda aquela região, ou talvez a extensão da Europa. Lendo com objetividade acadêmica, no meu esforço por classificar os tipos de crueldade e as formas de resistência a ela, eu ainda estava bem no começo da história narrada ali, quando
irritado com uma estranha sensação em minhas faces, eram lágrimas escorrendo. Não apenas umas ou duas gotas, minha face estava inteira molhada. Foram expressões de instintivo louvor moral. Posteriormente, outra pessoa havia falar sobre essa cidade, esse vilarejo, o seguinte: o holocausto foi tempestade, raios, trovões, vento, chuva, sim, mas Le Chambon foi o arco-íris e o fim da dor. E ele ainda diz: reconheci que a pequena história de Le Chambon é maior e mais bela que a sangrenta guerra que fez Hitler parar. Fecha aspas. Aquela comunidade era feita de huguenotes, que eram protestantes, advindos da reforma protestante, que decidiam ali, e nessa época eram conduzidas pelo pastor André Trocmé. E esse homem conduzido ali, junto com a sua esposa Magda, conduzia um vilarejo de irmãos. Não sei se eram os 3.000, mas havia ali uma igreja do Senhor. E essa igreja decidiu amar pessoas sob a ameaça de serem também perseguidos pelos alemães naquela altura da história. E a Magda, a mulher do pastor André, em algum momento essa mulher tem um registro sobre ela, que ela tem o seu marido capturado e preso, sofre algumas torturas inclusive nesse momento, nesse período. E essa mulher mantém o seu ritmo de vida, mantém a sua rotina, e numa dessas tardes da semana, ela está com seu jantar pronto e sai à rua para comprar mais alguns últimos preparativos, e na volta encontra ali um par de soldados alemães que até naquele momento já estavam em ronda na cidade, perseguindo ali qualquer indício de conspiração contra os alemães. E ela, não por apenas essa única vez, mas por essa e outras, os convida a jantar e serve comida a eles. Ela foi questionada, certa feita, por alguém, dizendo: como é que você é capaz de fazer isso? Como é que você é capaz de servir esses homens? Nós queremos a morte deles. E ela disse: olha, eles estavam no meu caminho e o jantar estava pronto. Era o que tinha que ser feito. E eu estava ali para fazê-lo. A frase dessa mulher parece, numa primeira vista, muito pragmática e simples. Talvez até indiferente. Mas se nós prestarmos atenção, é isso que Deus está falando com o povo dele enviado à Babilônia. A cidade está aí. E tem um trabalho a ser feito. E nós estamos aqui para fazer. Façamos. Devemos servir e amar. Devemos pregar a Cristo. Devemos educar nossos filhos. Termos família temente a Deus em nossos lares. Buscar a Deus em nossos lares. Lermos bons livros. Frequentarmos uma boa igreja temente à palavra do Senhor. Congregarmos. Nos motivarmos na missão a partir dessa igreja. E sermos missionais em nossos trabalhos, em nossa cultura, em nossos estudos, em nossas empreitadas culturais, no consumo do entretenimento, no consumo dos filmes, das séries, dos livros, das revistas, dos desenhos animados. Levarmos então essa mentalidade para o trânsito, para a arte, para a vida. E assumirmos todas as esferas que pudermos pôr à mão. Porque o reino está em construção e pertence ao nosso Senhor. Nós somos seus representantes aqui. Eu peço a Deus que nos dê consciência de que Ele é soberano sobre nós e que nós temos responsabilidade para cumprir. Não queira que Deus mude a sua circunstância antes de que Ele trate tudo o que tem para tratar no seu coração. Esse é um alvo dele, porque Ele tem projeto com você. E o projeto dele é de fazer o seu reino ser construído. É de trazer a paz para a cidade, através de você e da sua igreja que você pertence. Deus não vai abrir mão disso. Se Ele
precisar, Ele te tira da sua casa, te tira dos seus sonhos. Deus não tem problema com isso. Porque Ele sabe que o que nós mais precisamos é buscá-lo e encontrá-lo. E é assim que Ele termina a fala para aquele povo. Mas depois, vocês vão me buscar de todo o seu coração, e eu ouvirei e serei achado de vós. Esse é o alvo. Atravessarmos a circunstância difícil de lidar com a cidade dura, mas com fidelidade, com Deus, e encontrando Ele como nunca, de tal forma que, se não fosse a dor daquela circunstância, jamais o conheceríamos como conhecemos agora. Então não desperdice a sua cidade, não desperdice a sua Babilônia, permita-me, não desperdice a sua circunstância difícil. Use ela para endossar a sua missionalidade, sua fidelidade a Deus, a sua responsabilidade de ser luz no mundo. Faça isso como igreja, como indivíduo, como família, mas entenda que você faz parte de um movimento de Cristo. Que Deus nos abençoe em nossa civilidade missionária. Vamos orar. Ó Deus bendito e santo, pedimos a Tua graça, Teu amor e Teu avivamento sobre nós. Precisamos, ó Deus, sermos instruídos pelo Senhor. Precisamos assumir nossa responsabilidade, nossa vida missionária. Precisamos, ó Deus, nos posicionar diante da cultura, resistindo àquilo que não pode mudar, confrontando aquilo que precisa ser mudado, mas também construindo aquilo que deve ser para a glória do Senhor. Nos dê uma civilidade santa, cristã, que glorifica o nome do Senhor. E assim nos ensina a lidar com nossos desafios e com as circunstâncias adversas. No nome santo de Jesus. Amém.